Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 5. Hoje nós vamos ver algumas aplicações de filas e pilhas, nós vamos ver problemas que utilizam essas estruturas de dados. No final da aula, a gente vai falar também de recursividade, a gente vai ver como simular uma função recursiva utilizando uma pilha e a gente vai discutir também um pouquinho sobre recursão em cauda. Então, começando aqui a nossa aula com o nosso primeiro problema de distância entre cidades. A gente vai considerar um problema em que a gente tem um conjunto de N cidades, numeradas aí de 0 até N-1, e essas cidades estão interligadas por estradas, no caso aqui, estradas de mão única, tá? Então, a gente vai ver aqui embaixo uma representação, onde a gente vai ter as cidades como sendo esses pontinhos aqui para a gente. Depois, mais para frente no curso, a gente vai entender que isso aqui pode ser representado por um grafo, tá? Mas aqui a gente não vai falar sobre isso. E as estradas são essas setinhas que ligam, então, esses pontos para a gente nessa representação aqui. A gente vai supor que a distância entre cada cidade, né, ou melhor, entre cada setinha, essas conexões, a distância é sempre de tamanho 1. Então, isso aqui é muito importante para a gente. Se a distância não for igual de todas as estradas, o algoritmo não funciona, a gente vai ter que usar outros algoritmos que a gente vai ver lá para frente do curso. Então, se a gente tiver a distância sempre de tamanho 1 nas conexões, a gente consegue resolver esse problema usando uma fila. Como que a gente vai representar, então, esse nosso mapa de cidades? Bom, a gente vai representar esse mapa por uma matriz, onde a gente vai ter nas nossas linhas e nas nossas colunas as cidades, e a ligação de uma cidade para outra vai estar representada da seguinte forma. Se a gente está na cidade 0 e a gente tem uma ligação para a cidade 1, então na nossa matriz a posição 0, 1, então seguindo essa ordem aqui, ó, A de I, J, vai valer 1 se existir uma estrada indo da cidade 0 até a cidade 1. Se a gente olhar aqui, existe essa estrada da cidade 0 para a cidade 1, então por isso que a gente marcou 1 aqui. A cidade 0 não tem nenhuma outra estrada saindo dela. Veja que tem uma entrando, mas a gente só vai marcar as estradas que saem. Outro exemplo aqui, se a gente pegar a cidade 3. A cidade 3 está conectada tanto com a cidade 2 como com a cidade 4. Então, se a gente olhar lá na linha 3, a gente vai ver que a linha 3 tem 1 na posição 2, porque está ligado com a cidade 2, e 1 na posição 4. Ok? Então, essa matriz, a gente pode observar que ela é bem esparsa, né? Tem muitos valores zeros e alguns valores uns. Isso vai depender aqui da conectividade do nosso mapa de cidades. Certo. E qual que é o nosso problema aqui, professor? O problema é calcular a menor distância, né? Então, a gente não quer saber só se existe um caminho, a gente quer saber também qual que é o menor caminho de uma cidade I até uma cidade J qualquer no nosso mapa. E a gente vai ver como resolver isso usando filas. Antes de ver como resolver isso, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso cliente, né, que vai usar o TAD de filas, como que ele vai funcionar para a gente ter uma implementação completa. A gente vai ver algumas funções de matrizes, então a gente vai ver alocação dinâmica de matrizes, leitura de matrizes, mais uma alocação dinâmica para uma outra matriz que vai guardar as distâncias, e a nossa função mesmo, que utiliza o TAD, né, vai ser essa nossa função de distância, que a gente já vai entender como que ela funciona. Então, eu vou mostrar para vocês essa implementação e a gente vai discutindo passo a passo como que funciona o nosso cliente. A primeira coisa que a gente precisa relembrar é como que a gente aloca dinamicamente uma matriz, né? Então, se a gente olhar aqui, a primeira coisa que a gente vai ler do nosso usuário vai ser dois valores inteiros, que é o número de cidades e o número de estradas. Eu vou guardar em N e em E. O número de cidades diz para a gente o tamanho da matriz, né? Ela é uma matriz quadrada de N por N, então eu vou alocar uma matriz aqui de N por N. Depois eu vou ter que ler as estradas, então eu vou ter essa função que lê as estradas aqui em ler matriz. Para alocar dinamicamente uma matriz, a gente pode passar para a gente aqui o tamanho da matriz, né? Então, N por M. No caso aqui eu coloquei NE, né? Só que na chamada a gente vai passar N e N mesmo, então o número de linhas e o número de colunas. E agora a gente vai ver aqui como que funciona, relembrando, né, a alocação dinâmica de matriz. A gente declara um ponteiro para ponteiro M, vamos desenhar esse ponteiro para ponteiro M aqui, para a gente entender bem como que funciona, né? Então tem aqui essa variável, que é um ponteiro para ponteiro. O que ela vai receber? Ela vai receber o retorno de um malloc de n vezes o tamanho de ponteiros de inteiro. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou alocando dinamicamente um vetor de ponteiros de inteiro. Então, eu posso pensar
eu estou fazendo essa alocação aqui. Na nossa chamada, no nosso exemplo, a gente tem 6 cidades, né? Então, eu estou passando aqui 6 por 6. Então, na verdade, eu vou fazer uma chamada aqui de 6 vezes tamanho de um ponteiro do tipo inteiro. Então, o que a gente vai ter no final aqui é esse vetor aqui que tem 6 posições, certo? De 0 até 5. Ele vai ser retornado aqui no malloc, vai ser convertido para um ponteiro, para ponteiro de inteiro, e vai ser guardado aonde? Na nossa variável m, certo? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi alocar um vetor de ponteiros. Aí, agora, para cada posição desse vetor de ponteiros, eu vou alocar um outro vetor. Era assim que a gente fazia a alocação dinâmica de matriz. Então, eu faço um for aqui, indo de 0 até n. Lembra, n é o número de linhas. E aí, para cada linha, ó, m de i. Então, estou acessando quem? Esse aqui, ó, m de 0 primeiro. M de 0 recebe o retorno de um malloc de n vezes o tamanho de um inteiro. Então, aqui, talvez para ficar melhor, né, é que eu declarei esse e aqui o melhor seria e vezes o tamanho de um inteiro. A implementação vai dar certo, mas se você depois passar um outro valor aqui, aí ele não estaria alocando n por e, né, e sim n por n. Então, o correto aqui seria e. Tudo bem, depois a gente corrige esse cara, deixa eu deixar de vermelho aqui. Mas o que está acontecendo nessa nossa linha 36? Na linha 36, a gente tem essa alocação dinâmica e vai ser guardada onde? Em m de i. Então, quando o i é igual a zero, é o mesmo que a gente tem esse apontador aqui recebendo a referência, né, para um vetor de inteiros. Aí a gente pode imaginar que esse vetor de inteiros é exatamente essa linha aqui para a gente dar matriz. Então, a gente acabou de fazer isso. Quando a gente aloca todo mundo, a gente não sabe o que tem, né, naquele espaço de memória. Então, uma boa prática é você inicializar todas as posições como zero. Então, o que a gente faz aqui na linha 37 e 38 é percorre de 0 até n, então cada posição aqui, colocando zero nessas posições. Aqui já está com 1 porque vem do nosso exemplo, né, mas eu estou inicializando como zero na nossa implementação. E mais uma pequena correção aqui, esse n, então para a gente deveria ser e. Beleza, a implementação só está funcionando para a matriz quadrada, mas se a gente modificar esses dois pontos aqui, ela passa a funcionar para qualquer matriz. E no final, professor, depois de ter feito toda essa alocação, todo mundo, na verdade, ele está com zero, né? Você pode imaginar que está todo mundo com zero. No final, que a gente retorna, precisa retornar referência para essa matriz. Mas como que é a referência para essa matriz? Na verdade, é o endereço desse vetor de apontadores de inteiro. Então, a gente já está num ponto do curso que a gente precisa entender certinho como que funciona esses endereços, esses apontadores. A gente não está retornando a matriz, a gente está retornando só o endereço desse vetor de apontadores de inteiros que está guardado em M. Então, se a posição aqui é 0, x, 1, 1, é o que está armazenado aqui nesse apontador. Por isso que eu retorno M. Né? Quando eu pergunto o que está em M, é 0x, 1, 1, por exemplo. E aí, lá no nosso cliente, a gente vai pegar esse endereço. Esse endereço tem que ser guardado aonde? Em um apontador para apontadores de inteiro também. Então, se a gente olhar na nossa implementação, vamos abrir aqui para a gente, distâncias.c. Na nossa implementação, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Ao receber o retorno de alocar matriz, eu estou guardando em uma variável, né, que é um apontador para apontadores do tipo inteiro. Chamei de m, é o mesmo nome que está aqui na função, mas não fazia diferença, né? Podia ser qualquer outro nome. Então, por mais que a gente tenha feito a declaração dessas variáveis, elas são alocadas na pilha de execução, né, na stack, na área da stack da memória. Quando a gente faz a malloc, é alocado em outra região, que é a heap. Então, a função termina, aquela região continua válida. Só que a gente precisa do endereço, né, da referência. E é isso que a gente faz quando a gente tem aqui embaixo esse return. Ok? Então, esse endereço corresponde à posição que a gente quer para ser utilizada lá na outra função, no caso, nossa função principal. É isso que a gente fez aqui. Em seguida, a gente precisa ler a matriz, né? Então, para ler a matriz, a gente fez uma outra função. Então, vejo que esse código está pequeno, porque ele está todo modularizado. Você poderia ter feito tudo no main, mas não fica tão fácil, porque essas funções de alocação de matriz, leitura de matriz, elas são comuns, né? Você pode reutilizá-las depois em outro lugar. Você poderia ter feito até um TAD de matrizes para isso. Mas aqui a gente deixou um pouco mais simplificado. Então, aloquei dinamicamente matriz. Todas as posições estão com valor zero. Agora eu chamo a função ler matriz, passando agora a quantidade, né, de estradas. Então veja um pouquinho diferente aqui, porque
eu não vou ter que preencher toda essa matriz, né? O que eu vou ler são as estradas que o usuário vai digitar. E como que foi que a gente especificou para o usuário? Ó, o usuário digite para mim dois inteiros, x e y, indicando que existe um caminho que vai de x até y. Qual que é o tamanho desse caminho, professor? 1. Então, a gente falou que todo caminho no nosso mapa é igual a 1. Então, não preciso guardar o tamanho do caminho. E como que a gente vai fazer, então? Eu tenho aqui um for, que vai iterar o número de estradas, né? I vai de 0 até o número de estradas menos 1. E aí eu vou lendo esses x e y. Sempre que eu ler o valor de x e y, eu vou guardar aqui em m de x e y o valor 1. Antes era todo mundo 0. No momento que o usuário digitou 5, 1, quer dizer que 5 está conectado com 1, que é essa ligação que a gente tem aqui. Então, lá na nossa matriz, é essa posição que está sendo salva. 5, 1 recebe 1. Deixa eu grifar aqui para a gente, ó. É isso que a gente está fazendo, certo? Então, o que eu fiz? Eu aloquei a matriz, coloquei 0 em todo mundo, depois li as estradas. As estradas dizem x e y. Aí eu fui lá, a matriz de x e y recebe 1, indicando para a gente que existe um caminho que vai de 5 até a cidade 1. Se eu ler depois o outro caminho, 1, 2, então vou ler aqui 1, 2, significa que existe um caminho que vai de 1 até 2, lá no nosso mapa. Então aqui, ó, 1, 2 vai virar 1. Antes era 0, agora passou a ser 1. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, no fundo, como que vai ser a nossa entrada? A nossa entrada vai ser primeiro o valor do número de cidades, espaço, número de estradas, e depois quantidade de estradas. A gente vai digitar sempre origem e destino, origem e destino. Eu tenho aqui também uma entrada possível para esse problema, só para vocês enxergarem, é o 01.in. Então aqui a gente fala, a gente tem 6 cidades e 7 estradas, a cidade 5 está conectada com a 1 está com a 2, a 0 com a 1, a 4 com a 0, e assim por diante, tá? Que é exatamente esse exemplo que a gente tem desenhado aqui, a gente já vai ver ele executando. Ok, além de alocar dinamicamente uma matriz, a gente tem que desalocar, né? Então a gente tem que saber como que a gente faz para desalocar essa matriz que foi criada dinamicamente aqui, e é fácil fazer isso também, porque a gente só tem que lembrar a ordem em que a gente vai chamar a função de liberação de memória, que é a função free, certo? Então, se eu tenho lá no meu cliente um ponteiro para ponteiro m, que está referenciando essa posição, quando eu chamar desalocar matriz, o que eu vou passar para essa função? Eu passo também o endereço para onde o m está apontando. Então, eu passo o valor de m. Então, recebe exatamente m. Então, quer dizer que na minha função eu tenho uma outra variável m, ela tem o mesmo nome, mas ela é outra variável m, que também é ponteiro para ponteiro, e está apontando aqui para a mesma posição. Legal. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que percorrer cada posição de m, então eu passo aqui o tamanho, né, o número de linhas, então vai de 0 até o número de linhas, fazendo free de m de. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou liberar a posição 0, que é um vetor, então lembrando que isso aqui está sendo representado como um vetor que foi alocado dinamicamente. Quando eu chamo free de m0, eu estou liberando esse vetor aqui. Depois eu libero o de baixo, vou liberando um vetor de cada vez, certo? Então, para cada apontador aqui, eu libero o vetor que ele estava apontando. E no final, eu faço free de m. O que esse free de m faz? Libera o vetor de apontadores. Tá bom? Então, lembrando, você não pode tirar primeiro o m, senão você perde as outras referências. Você precisa primeiro apagar todas as linhas e depois apagar o vetor que fazia referência a essas linhas. E por último, a gente tem essa função de imprimir matriz. Essa é uma função simples, ela vai receber também o endereço que m está apontando, o número de linhas e o número de colunas, e aí a gente vai percorrer, né, para cada linha, a gente vai percorrer cada coluna, imprimindo os valores de m e j. Então, só relembrando aqui, né, quando a gente tem essa alocação dinâmica de matriz, a gente consegue fazer essa referência implícita como se a gente tivesse declarado estaticamente essa matriz de 2 dimensões. Tá, então, aqui a gente só está percorrendo a matriz, imprimindo posição a posição e pulando de linha sempre que a gente chega na última coluna. Essa função imprime matriz. E agora podemos retornar, então, ao nosso problema. A gente já viu todas as funções básicas aqui do nosso main, que é a alocação, leitura e a impressão da matriz. E também para desalocar a matriz. Se a gente fizer um highlight aqui de matriz, a gente viu todas essas funções. A única coisa que a gente não viu ainda é, de fato,
a função que calcula a distância. E a gente precisa, então, retornar a definição do nosso problema para a gente discutir o algoritmo e depois ver a implementação. Certo? Então, dado uma cidade C, a gente quer determinar a distância de C, a menor distância que a gente está interessado, né? Para qualquer outra cidade. Então, para as demais cidades, a distância da cidade C até uma cidade I vai ser o menor número de estradas para ir de C até I. O que a gente tem é que as distâncias elas vão ser armazenadas em agora um outro vetor, que eu vou chamar de dist, tá? Esse vetor dist, na posição I, o que a gente vai ter? A gente vai ter a distância de C até I. Então, aqui eu posso dizer que é dist C, né, para lembrar que aqui é a distância de C até I. A gente vai calcular todas as distâncias de uma única vez e vai guardar nesse vetor dist de C. Então, ele vai armazenar as distâncias para todas as outras cidades. E a gente vai definir, se for impossível ir de C para uma cidade I, a distância vai ser igual a N. Quem que é N aqui? Para a gente, N é o tamanho do nosso mapa, né? O número de cidades. Então, se a gente tem 6 cidades, quando for impossível ir de uma cidade até outra, a gente vai marcar como 6. Veja aqui no nosso exemplo, para C igual a 3. Então, quando a gente tem aqui dist de 3, a distância calculada de todo mundo aqui, tem uma cidade que tem o valor 6, quer dizer que não dá para sair de 3 e chegar em 5. Pode observar que de 3 a gente consegue ir para o 4, para o 0, para o 1 e para o 2, mas não tem estrada que vai até a cidade 5, por isso que ficou como distância igual a 6, que no caso aqui para a gente é n. Tá? Então essa é uma definição que, ao final do algoritmo, se a distância for igual a n, é porque é impossível chegar da cidade C até a cidade I. E as outras distâncias, qual que é? Bom, a distância de 3 para 4 é 1, de 3 para 2 é 1 também. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver a distância de 3 para 4 igual a 1, e a distância de 3 para 2 igual a 1 também. Depois, se eu sair de 3 e vir para o 2, eu consigo ir para o 4, mas a menor distância já é vir por aqui, que é 1. Se eu sair do 3, vir para o 4, eu consigo ir para o 0. E a menor distância aqui para a gente agora vai ser 2, né? Então, 3, 4, 0, a distância é 2. Se você observar ali no nosso vetor, a gente vai ver também uma distância saindo do 3 para o 0 igual a 2. Tá? E a última distância que a gente tem é essa distância aqui que vai para o 1. Então, se eu sair do 3, vim para o 2, vim para o 4, aqui já tem distância maior. Se eu sair do 3, vim para o 4, vim para o 0. Se eu descer aqui para o 1, eu tenho uma distância 3, que é o que a gente tem marcado ali. Tá? E além disso, a gente tem a distância 0, né? Do 3 para ele mesmo, a gente fala que é a distância 0. Então, ao final do nosso algoritmo, o que a gente quer? A gente quer ter calculado todas essas distâncias nesse vetor dist. E a gente vai ver como usar uma fila, que é o TAD, né? Que a gente aprendeu na semana passada, para resolver esse problema eficientemente. Aqui está a ideia do nosso algoritmo. A gente vai chamar esse algoritmo de fila de cidades ativas. A principal ideia vai ser, a gente vai inserir na nossa fila a cidade atual, e aí, ao remover um elemento da fila, a gente insere todos os vizinhos que ainda não foram visitados. Tá? Então, vamos pensar aqui. A ideia é a seguinte, a gente tem a cidade 3, e eu vou inserir a cidade 3 na fila. Então, se eu desenhar aqui para a gente uma fila, a gente vai ter a cidade 3 sendo inserida nessa fila aqui. Eu vou fazer igual a gente tinha uma fila de impressão, né? Então, primeiro é essa posição aqui, a cidade 3 foi inserida na fila. Em seguida, eu vou começar com o seguinte processo. Tira quem está no início da fila, então eu vou tirar a cidade 3, e todo mundo que for vizinho da cidade 3 e ainda não foi visitado, insere na fila. Então, quem é que vai entrar? São os vizinhos da cidade 3, que é o 4 e o 2. Então, tem diferença a ordem? Não, não vai ter diferença. Vou seguir aqui a ordem dos números. Então, coloquei o 2, depois o 4. Muito bem. Agora a gente repete esse passo. Então, o que a gente escreveu aqui, ó, insere a cidade C na fila, remove do topo quem está na fila e guarda em I, insere todos os vizinhos de I que ainda não foram visitados. E marca também lá em distância, como sendo a distância desse vizinho igual a distância de I mais 1. Então, quando eu inseri o 2 e o 4,
eu venho aqui na distância de 2 e coloco qual que é a distância de 3 para quem estava no topo, né? Quem saiu, quem acabou de sair da fila, vou colocar aqui, esse que acabou de sair da fila, a distância de 3 para 3 é 0. Então, a distância de 2 para 3 vai ser 0 mais 1, que é 1. Então, eu posso marcar aqui distância igual a 1. E o 4 também, né? Então, distância de 4 para 3 é igual a distância de 3 para 3, que é 0, mais 1, então igual a 1 também. Então, eu já tenho calculado essas duas distâncias, porque eu acabei de chegar nessas duas cidades. Legal. Se eu já tenho calculado essas distâncias, venho para o passo 3, repita o passo 2 enquanto a fila não está vazia. A fila está vazia? Não, então eu volto para o passo 2. Então, vocês conseguem enxergar aí um looping, né? A gente vai voltar para o passo 2 e vai resolver de novo esse passo 2. Como que ele funciona? Bom, o passo 2 fala para a gente, ó, remova o topo da fila e guarde em I. Então, esse aqui é o I para a gente. Eu vou remover o topo da fila, que é o 2, e vou guardar ele em I. Então, a fila é atualizada. Agora, o que eu faço? Eu insiro as cidades vizinhas, de 2. O 2 é vizinho de quem? É vizinho do 4, só do 4, né? Ele só consegue chegar no 4. Mas eu tenho que inserir as cidades vizinhas que ainda não foram visitadas. Então, aqui é importante. Ainda não foram visitadas. O 4 já foi visitado. E como que eu sei que uma cidade já foi visitada? É só a gente olhar se o valor aqui em distância, que começou todo mundo com N, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. No começo, para calcular a distância, a gente inicializa todo mundo com N. Então, vamos supor que não dá para chegar nas cidades primeiro. E a cidade que a gente está calculando a distância, a gente coloca 0. Tá? Então, se a gente está com o valor N na posição, no 4, quer dizer que ele ainda não foi visitado. Mas a gente não está com o valor N, a gente está com o valor 1. Então, quer dizer que ele já foi visitado. Por isso que eu não vou inserir nenhum vizinho. Então, não vou inserir nenhum vizinho quando eu removo o 2. Vou para o passo 3. A fila está vazia? Não. Volta para o passo 2. Agora, remove quem está no topo da fila. Então, removo esse daqui. Ah, agora a fila ficou vazia. Calma, é só quando chegar no passo 3. Removi quem está no topo e vou inserir as cidades vizinhas a esse valor I que estava no topo. Quem que é vizinho do 4? É só o 0. Então, eu vou colocar o 0 na fila. Colocamos o 0 na fila. E eu marco distância para 0 é igual a distância para 4. Qual que é a distância para 4? É 1. Mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, a distância para o 0 vai ser 2. Então, eu venho aqui e marco. Distância para o 0 é 2. A fila está vazia? Não. Volta para cá. Remove quem está no topo da fila. A gente vai fazer isso até acabar o nosso procedimento. Então, agora a fila está vazia, calma. Mas tem vizinho do 0? Tem. Que ainda não foi visitado? Sim, ó, o 1 ele tem valor igual a 6, que é N, então ele ainda não foi visitado. Então eu posso inseri-lo na fila. Então eu vou inserir o 1 na fila. Atualizo distância para 1 é igual a distância para 0 mais 1, distância para 0 é 2, distância para 1 é 3. Vocês conseguem ver? Na fila a gente vai acumulando, né, exatamente os vizinhos, os atuais vizinhos para ir, e a gente sabe a distância para ir. Então, a distância para quem está na fila é exatamente a distância para ir mais 1. E a gente consegue colocar aqui que a distância é 3. A fila não está vazia. No passo 3, a gente volta para cá, remove a fila de novo. Então, esse aqui sai, esse vem para cá. E agora a pergunta é, existe algum vizinho de 1 que ainda não foi visitado? O único vizinho de 1 é 2. Aí, se você olhar no 2, o valor lá não é N. Então, não existe mais nenhum vizinho. Esse passo 2 não insere ninguém na fila. A gente chega no passo 3 e, finalmente, a fila está vazia. A gente encerra o algoritmo. Com isso, a gente calculou, então, a distância para todas as cidades. Certo? Então, essa que é a ideia do algoritmo. A gente tem a implementação do algoritmo aqui. Então, na implementação, a gente consegue ver alguns detalhes, né? Inicialmente, a gente tem a função distância recebendo a matriz completamente. Eu preciso saber o tamanho da matriz, ela é n por n, então é só passar o valor de n. E eu passo também uma referência para o vetor de distância. A gente vai ver que a gente aloca lá no cliente uma matriz de distâncias, que é esse aqui, esse dist. Então, aloco uma matriz. E aí, sempre que eu passo dist de, eu estou passando aqui apenas uma linha dessa matriz. Então, eu estou passando a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha.
Por isso que a gente consegue calcular aqui por vetor, né, como se fosse uma única linha dessa matriz. Certo? Na linha 69 e 70, o que a gente faz? A gente faz aquela inicialização que a gente comentou. Inicialmente, todo mundo recebe o valor de n, então todo mundo recebe 6. Depois, o valor de dist C, que é a cidade que a gente está interessado como partida, a gente coloca como 0, que é o que a gente já tem aqui, ó. Fica 0. Então, ao terminar a linha 70, a gente está com um vetor dessa forma aqui. E aí a gente tem na linha 72 a criação de uma fila, e a gente adiciona o valor C na fila, que é exatamente o que a gente tinha feito aqui, né? Começamos adicionando o valor C na fila. É essa linha aqui. E agora a gente tem um laço. Enquanto fila tamanho for maior que 0, quer dizer, enquanto tem alguém na fila, que é o que a gente tinha feito ali atrás. Se tem alguém na fila, o que a gente vai fazer? A gente vê quem está no topo da fila e guarda em I, certo? Exatamente aqui, ó, a gente guardou em I, quem está no topo. A gente remove quem está no topo, lembra da última aula, né? A gente visualiza o topo, né, o primeiro elemento da fila, mas a gente precisa chamar a função que remove depois. Então aqui a gente remove quem está no topo. E agora a gente tem um for. Para que serve esse for? Para percorrer os vizinhos do valor I que a gente acabou de remover. Então vamos supor lá no nosso exemplo, né? A gente estava com o 3. A gente acabou de remover o 3 do topo da fila. A gente vai percorrer de 0 até n, por quê? Porque eu preciso andar naquela matriz na linha 3. Quem são os vizinhos da cidade 3? Lembrando aqui, ó. Eu vou vir aqui na linha 3, vou percorrer todas as posições para encontrar todos os vizinhos. E no caso, os vizinhos vão ser apenas o 2 e o 4. É isso que a gente está fazendo nesse for aqui, ó, percorrendo todas as posições. Se m de ij é igual a 1, quer dizer que é um vizinho, então vai acontecer no 4 e no 2. E se a distância para j, né, para o vizinho j, é maior ou igual a n, o que significa isso? Significa que ele ainda não foi visitado, né? Então, quando está em 6, é porque ele ainda não foi visitado, então é maior ou igual a n. Ou poderia ser só igual a n aqui. Então, quer dizer que existe uma conexão da cidade C para a cidade J, e essa conexão, no caso aqui, desculpa, a cidade I, né? Então, existe uma conexão da cidade I para a cidade J, e essa conexão ainda não entrou na nossa resposta. Porque a gente viu, né? Existia esse caminho aqui, 2, 3, depois o 4, mas é claro que é mais fácil ir de 3 para 4 direto do que ir de 3 para 2 e depois para 4. Então, no momento que a gente está processando o 3, a gente já encontrou esses dois caminhos. Se eu já incluí o 4 na minha resposta de distâncias, eu não preciso incluí-lo de novo, porque qualquer outra posição do algoritmo que o 4 apareça é porque ele está mais distante do que a primeira. Tá? Beleza. Então, se tudo isso for verdade, quer dizer que existe essa conexão, a gente marca a distância de j igual a distância de I mais 1, e a última coisa que a gente tem que fazer é adicionar na fila. Então, a gente adiciona o j na fila. Então, esse laço vai ficar rodando aqui, é exatamente o que a gente acabou de discutir. No final, só lembrar de destruir a fila, que a gente chama uma função pronta lá do nosso TAD. Certo, a gente tem também um makefile para compilar esses nossos exemplos. Então, se a gente olhar aqui o nosso makefile, a gente tem essa regra de distâncias que vai depender da nossa fila. A fila está usando lista circular. E aqui eu coloquei tudo dentro de uma outra pasta, que eu chamei de lib. Se a gente olhar aqui no nosso diretório, a gente tem, então, esse programa distâncias.c. Eu coloquei só os programas que a gente vai ver na aula, e eu fiz uma pasta chamada lib, onde eu coloquei para a gente os tags que a gente vai utilizar lá das aulas anteriores. Então, se a gente fizer aqui um make distâncias, ele vai compilar essa regra aqui para a gente distâncias, que no caso está no make all também, e vai gerar um ponto objeto da lista circular e também da fila.o. Se a gente olhar lá em lib, a gente tem fila.o, que é o que a gente vai usar, e a lista circular também sendo compilada. Tudo isso sendo linkado no nosso executável de distâncias. Então, o que a gente tem de novo aqui é que eu criei uma variável, lib, e especifiquei qual que é o diretório. É muito comum a gente fazer isso. Você está resolvendo um problema, você cria uma outra pasta só para colocar os tags lá dentro, para não ficar uma pasta grande, cheia das bibliotecas que você está utilizando.
e aí nesse caso você tem que especificar para ela aqui as dependências, está dependendo de fila, e depende também de lista circular, nesse caso aqui, porque eu tenho a regra genérica para ela funcionar dentro de uma outra pasta, eu preciso também colocar a lista circular. Se você olhar na aula passada, a gente só precisou colocar fila. Aqui eu preciso também colocar a lista circular para o nosso compilador executar também o lista circular, tá? Então, quando a gente tem aqui a compilação do make listas, a gente tem o linkagem com fila.o, também está linkando com lista circular, não precisaria, mas está linkando porque a gente usou esse dólar chapéu aqui, né, que pega todo mundo que está na dependência. Ok. Se a gente executar, então, nossas distâncias, a gente precisa informar a quantidade de cidades e a quantidade de estradas. Eu vou copiar aqui do exemplo que a gente tem, né? Então, se a gente tem 6 cidades e o número de estradas, vai ser mais fácil olhar a figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estradas. Quais são as estradas que a gente tem? A gente tem que o 0 está ligado no 1, depois a gente tem que o 1 está ligado no 2, o 2 está ligado no 4, o 3 está ligado no 2, o 3 está ligado no 4, o 4 está ligado no 0 e o 5 está ligado no 1. No final, a gente tem um retorno no nosso programa, né? Que a gente imprime a matriz de distâncias para a distância para todas as cidades. Então, se a gente olhar aqui, qual que é a distância da cidade 0 para a cidade 1? É 1. Para a cidade 2, é 2. Então, se a gente olhar lá na nossa figura, de 0 para 2 vai ser 1, 2, certo? 0 para 3 é 6, porque não tem caminho que leve 0 até 3. 0 para chegar no 3 não tem caminho, ó, porque o 3 só está saindo para as outras estradas. Não tem estrada chegando. O 0 para o 5 é 3. Então, o 0 para o 5 não, para o 4, né? 0 para o 4 é 3, que vem para 1, 2, 3. E para o 5 é infinito, ou 6 aqui para a gente, representando que também não tem como sair do 0 e chegar até o 5. Tá bom? Então, se você olhar com calma, você vai ver que todas as distâncias estão calculadas aqui. No nosso exemplo, a gente mostrou a distância de 3, né? Então, a gente tem aqui essa linha da matriz. Então, quando C era igual a 3, a gente calculou todas as distâncias, que é o que a gente tem aqui nessa figura. Certo? 2, 3, 1, 0, 1, 6. Depois vocês podem olhar com calma aí o pseudocódigo e qualquer dúvida vocês podem perguntar. O segundo problema que a gente vai ver é o problema de casamento de parênteses ou parênteses balanceados. Essa é uma aplicação clássica onde a gente usa pilhas para resolver. A gente vai considerar o nosso problema como, dado uma sequência de parênteses, decidir se ela está bem formada ou balanceada, no caso, utilizando uma pilha. Aqui a gente tem um exemplo, né, de problemas onde os parênteses estão balanceados. O que isso significa? Significa que a gente tem corretamente a formação de uma expressão, né? Então, a gente consegue visualizar que os parênteses estão corretos aqui. E do outro lado, a gente tem expressões mal formadas. Então, aqui a gente abriu um parênteses e não fechou. Aqui a gente abriu, fechou, tá certo, abriu, fechou, tá certo, mas fechou um parênteses que não tem correspondente do lado esquerdo. E o mesmo acontece aqui no terceiro exemplo. Então, a gente quer, nesse programa, escrever uma função que, dada uma sequência de parênteses, nesse caso a gente vai omitir os valores que estão dentro, a gente só vai passar os parênteses, a gente vai ignorar esses operandos e operadores, mas a gente quer decidir se a sequência é balanceada ou não, certo? Então, se eu te der essa sequência, como você descobre se ela é balanceada ou não? Você pode pensar em algumas soluções sem utilizar a pilha, mas você dificilmente vai chegar em algo de fato eficiente para marcar todos os parênteses e verificar se eles estão balanceados. Antes de ver a solução, vamos ver uma definição recursiva do que é uma sequência balanceada. A gente tem que uma sequência vazia, apenas com um abre e fecha parênteses, ela é balanceada. Se a gente tiver uma sequência balanceada e fora dela a gente fizer um abre e um fecha parênteses, então se eu te der uma sequência que já está balanceada e colocar um parênteses que abre e fecha toda essa sequência, também a resposta é que ela está balanceada.
ou se a gente concatenar duas sequências já balanceadas. Então, se eu tiver essas duas sequências S que são balanceadas, e eu concatenar elas com parênteses, né? Coloco um parênteses aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, quer dizer que elas estão balanceadas. Então, aqui a gente tem uma figurinha para mostrar, né, esse casamento de parênteses e como que a gente consegue determinar se os parênteses estão balanceados ou não, a gente vai ver no próximo slide. A ideia desse algoritmo vai ser testar a nossa sequência indo da esquerda para a direita, para cada símbolo que a gente lê. Então, é um algoritmo bem simples, de 2 passos. Como que ele funciona? Utilizando uma pilha, a gente vai determinar se a gente leu um abre parênteses, então a gente coloca na pilha. Se a gente leu um fecha parênteses, a gente não vai colocar ele na pilha, a gente vai tirar o abre parênteses correspondente. Então vamos ver aqui um exemplo. Então suponha que a gente está lendo o primeiro parênteses, colocou na pilha. Leu mais um parênteses, coloca na pilha. Terceiro parênteses, coloca na pilha. Certo? Ok. Se a gente ler um próximo parênteses, que é fecha, ele corresponde ao último parênteses abre que a gente viu. Então, por isso que a ideia da pilha, né? Então, a pilha, o último a entrar é o último a sair, quer dizer que o último que entrou foi esse aqui, ele corresponde ao parênteses de abertura do que eu estou vendo agora no parênteses de fechamento. Então, a gente vai tirar esse parênteses da pilha e dizer que ele dá um matching, né, com o parênteses que a gente está acabando de ler. Se a gente vê mais um fecha parênteses, então a gente tira o parênteses de abertura da pilha de novo. E se a gente lê mais um fecha parênteses, a gente tira o último. Nesse estado, se a nossa sequência acabar, é porque ela é uma sequência bem formada, ou seja, uma sequência balanceada. Ok? Então, qual que é a nossa condição de sucesso aqui? Se, ao terminar de processar a nossa cadeia, a gente leu todos os símbolos e a pilha está vazia, então eu retorno true. Então, retorno sim. Essa é uma sequência balanceada. Mas se em algum momento do processamento a gente tiver um erro, então quer dizer que a sequência não é balanceada. E como que isso vai acontecer? Suponha que eu tenho um fecha parênteses e a minha pilha está vazia. Então, se eu tiver um fecha parênteses e não tiver ninguém aqui na pilha para ser removido, quer dizer que esse fecha parênteses não tem ninguém à esquerda correspondente a ele, certo? Então, nesse caso aqui, a gente retorna falso. Então, essa é uma situação. No momento em que você tem um fecha parênteses, você precisa desempilhar. Se não tem ninguém na pilha, é falso. Quer dizer, se não tem ninguém na pilha, quer dizer que a sequência está mal formada. E a última situação, além dessa, né, suponha que a gente tem aqui um abre parênteses, vocês falam, tudo bem, é um abre parênteses, não precisa ter ninguém no topo da pilha, coloca o parênteses na pilha. Mas e se a sua cadeia acabar? Então, se a sequência acabar com qualquer valor na pilha, então o retorno também tem que ser falso. Por isso que a gente fala, quando acabar a pilha tem que estar vazia. Então não importa se não deu nenhum erro de processamento, não, sempre que tinha um abre parênteses, a gente colocou na pilha, e um fecha a gente tirou da pilha. Não teve erro da pilha estar vazia. Mas se ao acabar a pilha está vazia, quer dizer que a sequência não é bem formada. Tá? Então essa é a ideia do algoritmo. A gente vai ver uma implementação aqui que eu chamei de parênteses.c. Nessa implementação a gente vai usar o tag de pilha. Então o pilha.h está sendo incluído aqui para a gente. Vamos abrir essa implementação para a gente ver. E aí a gente consegue enxergar aqui a forma como a gente vai verificar se essas cadeias são... A forma como a gente vai verificar se essas cadeias são bem formadas é usando a entrada direto do terminal. Então eu vou usar aqueles vetores argv e a quantidade de parâmetros passados no argc, certo? Então, direto do terminal, o usuário vai digitar uma sequência de parênteses e eu vou decidir se ela é bem formada ou não. Por isso que eu estou usando os parâmetros aqui para chamar da função main. Aqui um outro ponto para vocês relembrarem, né? Como que a gente passa parâmetros direto na chamada da função. Então, a função main recebe aqui os parâmetros em argv e guarda a quantidade de parâmetros no argc. Se for diferente de 2, eu vou dar um erro e encerro a função. Como que isso vai funcionar, professor? Então, eu vou vir aqui compilar então eu vou compilar o meu projeto aqui, parênteses,
compilou usando a pilha como dependência, né? A pilha usava a lista como nó cabeça, depois a gente linkou tudo isso no executável ponto parênteses. Então, se eu tentar executar ponto parênteses, ele vai dar um erro e vai dar uma resposta. Olha que legal, tem aqui uma interação com o usuário, tem um menuzinho, ó. Deu um erro, a forma de usar é ponto barra parênteses, e aí entre aspas você coloca a sequência. Ah, entendi. Eu vou vir aqui e vou colocar uma sequência, entre aspas, e ele vai responder, sim, ela é bem formada. Interessante. Se eu colocar uma sequência que não é bem formada, ele responde não. Tudo isso a gente consegue fazer porque eu estou passando direto aqui no vetor argv, direto nos parâmetros. Tudo isso a gente consegue fazer porque a gente está lendo direto a gente consegue fazer isso lendo direto do terminal os parâmetros passados, e a nossa função main é bem simples, né? Ela só imprime o argv1, então lembrando, argv0 vai ser o nome do programa, argv1 vai ser a próxima string que a gente está passando. Nesse caso específico, a gente tem que colocar entre aspas duplas, né? Porque o terminal, se a gente não passar entre aspas duplas, ele não vai entender isso aqui como uma string, ele vai tentar continuar executando um comando, tá? Não é isso que a gente quer. Então a gente precisa passar aspas duplas. E a nossa função main só tem a chamada do balanceado, que é o que a gente vai ver agora, como que funciona a nossa função que verifica, né? Ela retorna true, então a gente escreve sim, se ela retornar falso, a gente escreve não. Ok? Então a gente vai ver direto no código aqui o funcionamento dessa nossa função. Ela vai receber em uma string S a nossa sequência de parênteses. Então eu tenho aqui um apontador S que está recebendo um endereço para um vetor de char. Então esse apontador aqui recebe o endereço para um vetor de char. Lembrando que em C a gente não tem o tipo string, né? O que a gente tem é um vetor de caracteres. E a gente tem o tamanho desse vetor. A gente vai verificar, vai encontrar aqui. E o tamanho desse vetor a gente vai pegar aqui na linha 26 com a função strlen de S. Se a gente está usando strlen de S, a gente precisa incluir string.h. Legal, então está incluso lá string.h. E a gente vai guardar em n o tamanho de S. A gente pode escrever aqui que vai ter 0, 1, 2, até n menos 1. Muito bem. Então, na linha 27, a gente vai criar a nossa pilha e guardar em P. Então, pilha vai ser criado. Inicialmente, a nossa pilha ela está vazia, né? Então, se a gente desenhar aqui, a nossa pilha ela está inicialmente vazia. Isso a gente sabe pela definição do TAG que a gente criou, que a nossa pilha P começa vazia. Em seguida, qual que era a mesma ideia do algoritmo? A gente vai processar posição a posição da nossa cadeia de entrada. Então, se a nossa cadeia de entrada é essa aqui, abre parênteses, abre, abre, depois fecha parênteses, fecha, fecha, fecha e depois tem um abre parênteses aqui também. Só completando aqui o vetor, né? A gente vai ler uma posição de cada vez no nosso vetor, então vou começar aqui, ó, indo de 0 até n, e enquanto tem um ok aqui que eu estou usando como uma variável de controle, tá? Ela começa com o valor 1, essa variável a gente vai usar ela para decidir se a sequência é balanceada. Então eu vou começar o meu algoritmo assumindo que a sequência é balanceada. Por quê? Porque se uma sequência vazia, ela é balanceada, né? Então se a gente pensar lá no nosso teste aqui, parênteses, passando uma sequência vazia, ela é balanceada, então tem que responder sim. Então, eu começo no estado sim, é verdade, a sequência é balanceada. Se acontecer alguma coisa que mude essa resposta, eu passo o ok para zero. Então, enquanto ok, né, e o i for menor que n, a gente vai ficar iterando aqui nesse for. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se S de i, então esse aqui primeiro, ele é igual a abre parênteses. Se for, é fácil, a pilha adicionar. Então, adiciono na minha pilha o valor S de i. É a situação que a gente tem exatamente aqui, ó. Então, acabei de adicionar o S de i na pilha. Se fosse fecha parênteses, a gente ia fazer outra coisa, mas não é o caso, então a gente vem para cá e volta para a verificação do for. I é menor do que n? É. Ok, continua sendo true ou 1, né? Sim. Então, vai para o próximo. A gente tem mais um, abre parênteses,
Tem mais um abre parênteses, que vai ser esse cara aqui. Então, a gente adiciona de novo, vem e volta para cá. Mais um abre parênteses, vem e volta para cá. Estamos nessa situação aqui da pilha. Muito bem. Vamos chegar agora na condição de baixo. Não é igual a abre parênteses. A gente pergunta, então, se ele é igual a fecha parênteses. Bom, ele é um fecha parênteses. Então, se ele é um fecha parênteses, o que a gente tem que verificar? Eu vou verificar primeiro aqui aquela situação em que dá um erro, né? A pilha está vazia. Então, se eu tenho um fecha parênteses e não tem ninguém na pilha, eu vou fazer o quê? Ó? Se pilha tamanho for igual a zero, ok recebe zero. Então, na próxima interação, o ok vai ser falso e a gente encerra o loop. Então, eu já consigo verificar que a sequência não é bem formada. Caso contrário, eu entro nesse else. Aí eu faço o quê? C recebe o topo da pilha, que é esse cara aqui, né? O topo da pilha, e pilha remover. Então, tiro ele da pilha e volto para cá. Nem precisaria guardar o C, né? Isso aqui é só para o caso de você ter, que nem lá na lista de exercícios, você ter que verificar se a sequência ela é bem formada com parênteses, colchete, chaves, né? Aí você teria que verificar se, ao retirar uma chaves, você está colocando, ou melhor, né? Ao verificar um fecha chaves, o que tem no topo da pilha é um abre chaves. Aí você teria que verificar. Aí você teria que verificar se os tipos desses parênteses, chaves, né, e colchetes são os mesmos. Mas tudo bem, aí a gente volta para cá. Mais uma vez, vai ser um fecha parênteses, né, que a gente está processando. Aí a gente entra nesse else, é um fecha parênteses. O tamanho da pilha não é zero. Vem para cá, remove o topo mais uma vez. Volta para cá. É um outro fecha parênteses. E aí, se a nossa string terminasse aqui, o programa estaria bem formado, né? Então não tem esse daqui na verdade. Não tem esse aqui na verdade, né? Então, se a nossa leitura terminasse aqui, o que aconteceria? O N não ia ser, o I não ia ser menor do que N, o laço ia ser encerrado, a gente ia perguntar, a pilha é maior do que zero? O tamanho da pilha é maior do que zero? Porque aí nesse caso seria que ficou alguém na pilha, então a gente não pode aceitar. Mas se a pilha terminou com o tamanho zero, a gente retorna o ok. Então, o ok continuou com 1. Mas se ao terminar, a gente chegou nessa situação, tem um outro abre parênteses aqui. Então, acabou, né? Não tivemos o pilha tamanho igual a 0, então o ok continuou como 1. Aí aqui embaixo eu pergunto, pilha tamanho é maior do que 0? Sim. Aí eu passo o ok para 0. Então, se ao encerrar a minha pilha tem mais de algum... Então, se ao encerrar a pilha tem algum valor, então significa que a cadeia não é bem formada e eu modifico OK. Caso contrário, OK continuou com 1 do começo ao fim. Então essa é a nossa função balanceada e a gente consegue executá-la, né, diretamente do terminal, como eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, um outro teste. Se a gente colocar uma terminação mal formada, a gente tem uma resposta negativa. Tá? Olhando aqui, a implementação é a mesma que a gente tem ali nos slides. Conseguem enxergar agora? Fica mais fácil, né? Agora é mais fácil de enxergar toda essa conversa de modularização, porque os algoritmos em si eles ficam simples, o tamanho do código fica pequeno, a gente não está mexendo com muitos ponteiros, a gente não está mexendo com lista ligada, nada disso, está tudo encapsulado lá no nosso TAD, a gente tem o foco maior na solução do problema que o nosso algoritmo está fazendo. E agora a gente vai falar de uma terceira aplicação, que é a resolução de expressões em notação polonesa invertida, né, ou notação pós-fixa. O que significa isso, professor? Bom, em expressões aritméticas, usualmente a gente escreve essa expressão com os operandos nessa forma aqui. A gente tem os valores A e B e a gente tem o operador no meio desses operandos. Essa notação, ela é conhecida como notação infixa, tá bom? Qual que é o problema, né? Qual que é a desvantagem dessa notação que a gente aprendeu desde a primeira série? O problema é que a gente precisa definir a ordem de precedência dos operadores, certo? Então, você precisa saber que a multiplicação, ela vem antes da adição, para resolver corretamente. E a gente tem também que os parênteses, né, eles podem modificar essa ordem de precedência. Bom, esse pode não ser um problema para você, é fácil decorar meia dúzia de ordem de precedência. Mas
para um computador isso pode ser um problema. Significa que existem formas mais eficientes de resolver expressões aritméticas do que usando a notação infixa. E uma alternativa que a gente vai ver é a notação pós-fixa ou pós-fixada, também conhecida como notação polonesa inversa ou invertida, né? Nesse caso, o operador ele vai ser colocado após os operandos. E aí fica bem claro quais são as operações que você deve fazer, né? Qual a ordem, melhor dizendo, das operações que a gente deve fazer. Porque se a gente tem uma expressão na notação pós-fixa, sempre que a gente vê um operador, a gente sabe que ele tem que ser aplicado nos dois últimos operandos. Então, aqui o que a gente tem é a soma de A com B. Tá? Então, a ordem dos operadores diz a ordem que eles vão ser executados quando a gente lê da esquerda para a direita. Vamos ver aqui um exemplo um pouquinho maior. A, B, C, mais e vezes. O que a gente tem aqui? A gente sabe que ao ver o mais, a gente tem que aplicar a operação nos dois últimos operandos. Então, aqui o que eu tenho é B mais C. Tá? Vou anotar aqui embaixo para a gente. Então, eu tenho que fazer primeiro B mais C, e o resultado disso, então põe um parênteses aqui para a gente multiplica por A. Então, o resultado vai ser multiplicado por A. Ok? Então, é uma forma não ambígua que a gente tem para resolver expressões aritméticas, de forma a não ser necessário utilizar parênteses. E a gente vai ver como implementar um algoritmo que utiliza uma pilha para, dado uma expressão na notação polonesa inversa, a gente calcular o resultado. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Dessa notação infixa e da notação pós-fixada. Então, A mais B vezes C. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que multiplicar, né? B vezes C. Por isso que a gente vai ter aqui, ó, B vezes C, multiplica. Aí o resultado disso a gente soma com A. Muito bem, se a gente tiver parênteses, né? Primeiro a gente faz o quê? B mais C. Se a gente olhar aqui, a gente vai ter primeiro B mais C. O resultado disso vai ser multiplicado por A. Então, o resultado disso aqui vai ser multiplicado por A. Ok? Em seguida, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dividir isso aqui por D. Então, depois a gente vai pegar esse lado esquerdo aqui e dividir por D, que é o que vem aqui. E no final, somente no final, né, por causa da ordem de prioridade dos operadores, a gente faz a subtração por E. Ok? Então, se você olhar na coluna da direita, é equivalente ao que a gente tem na coluna da esquerda. E aqui a gente tem um exemplo bem legal, né? Vários operandos e depois só os operadores. Isso porque, se a gente olhar aqui primeiro, o que a gente tem que fazer é E mais F, então tem aqui E mais F. Depois, o resultado disso menos D, então o resultado disso menos D. Depois, o resultado disso mais C, resultado disso aqui mais C, o resultado disso, B menos o resultado disso, na verdade, né? Então, B menos o resultado disso, e A mais o resultado que está vindo aqui. Ok? Então, como que a gente resolve essas expressões pós-fixadas? A primeira coisa que a gente vai observar aqui é que os operandos eles aparecem na mesma ordem, tanto na expressão infixa como na expressão pós-fixa também. Certo? Então, a gente consegue ter uma primeira ideia de como implementar esse algoritmo aqui para resolver a expressão na forma pós-fixada. O problema nosso vai ser esse, dado uma expressão na forma pós-fixada, calcular a solução. E a ideia é a seguinte, da mesma forma como eu expliquei para vocês, é o que a gente vai implementar no algoritmo. Sempre que você vê um operador, você deve aplicá-lo aos dois últimos operandos. Como que a gente guarda quem foram os últimos operandos? Usando a pilha. Então, a pilha é aquela estrutura de dados que guarda sempre quem foi os últimos, né, a serem inseridos, vão ser os primeiros a serem removidos. Então, se eu coloquei um operando, outro, no momento que eu vejo um operador, os últimos que foram inseridos é quem está no topo e o segundo que está no topo. Ah, professor, eu vou acessar o segundo? Não, você vai tirar o primeiro, depois tirar o segundo. E aí aplica o operando. Então, vamos ver esse exemplo aqui de 2 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 1. A gente sabe, pelo que a gente aprendeu, que a gente precisa resolver dentro do parênteses primeiro. Então, o resultado disso aqui é 3. Depois, 3 vezes 4 mais 1. A gente sabe que a multiplicação tem maior precedência do que a soma. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E aí, depois, a gente soma com 1. Então, o resultado disso aqui é 13.
13 vezes 2, finalmente, né, que está fora do parênteses, então 13 vezes 2 é igual a 26. Ok? Então, como que a gente explica isso para o computador, né? Como que a gente faz o computador entender os parênteses, a ordem de precedência? Pode ser um pouquinho complicado. Agora, se a gente passar para o computador na ordem pós-fixa, é simples, porque a gente vai ler uma posição por vez, colocando na pilha. No momento que a gente vê um operador, a gente aplica esse operador nos dois últimos e empilha o resultado, né? Então, a gente vai ter uma pilha com 2, 2 e 1. Na hora que a gente remove o 2 e 1, a gente empilha a soma. Então, vai ser a pilha com 2 e 3. A gente já vai ver como isso funciona. Então, primeiro vamos pensar aí na solução. Se eu vi um número, eu coloco na pilha. Se eu vi outro número, eu coloco na pilha. Mais um número, eu coloco na pilha. Agora eu tenho um operador, então eu tenho que remover os dois primeiros da pilha e aplicar o operador e empilhar o resultado. Então, o resultado é 3. Vi mais um número, coloco na pilha. Agora tem a multiplicação. Faço mais uma vez, removo o topo e removo o topo. Aplico o operador, 3 vezes 4, 12, empilho 12. Vejo mais uma vez um número, empilho, agora um operador. Removo o topo, aplico o operador 13, quem vai entrar na pilha. Finalmente, o último operador, removo o topo, aplico 2 vezes 13, 26. Tá? É isso que a gente vai ter implementado aqui, e a pilha vai ser utilizada para recuperar os operandos mais recentes que a gente viu na nossa expressão. Temos aqui o algoritmo, né, o passo a passo, são 2 passos. Passo 1, para cada elemento lido, se for um número, empilha. Se for um operador, desempilha primeiro, desempilha o segundo e aplica o operador. E empilha esse resultado. Tá? E no final, o algoritmo vai ser encerrado, e quem está na pilha, o único elemento da pilha, vai ser para a gente o resultado da expressão na anotação pós-fixa. Ok, a gente vai ver direto aqui o código, vou explicar para vocês num exemplo. Esse código usa o TAD da pilha, né? A gente está usando de novo aqui a expressão, vai ser escrita direto no terminal, a gente vai pegar no argv, tem a quantidade de parâmetros passados no argc, né? Se for diferente ou menor de 2 aqui, a gente não executa o algoritmo, porque não tem a expressão para ser calculada, e a gente vai depois imprimir esse resultado aqui para a gente. Certo, então vamos olhar aqui direto no código, lá na nossa implementação. Esse aqui é o pós-fixa.c. Vamos importar o nosso TAG de pilha. A gente vai chamar a função pós-fixa, que está explicada ali no slide. Essa função ela vai receber em um ponteiro para ponteiro de caracteres S a string que a gente vai processar. Certo? Por que é um ponteiro para ponteiro? Se você olhar lá na função principal, a gente vai passar direto aqui a string que a gente pegou no argv. Então, o argv ele é um vetor de ponteiros para vetores de caracteres, certo? Por isso que a gente tem 2 asteriscos aqui. Então, se a gente pensar o argv, ele vai ser um vetor de ponteiros. Aí, cada posição desse argv vai ser um vetor de caracteres. Qual que é o primeiro vetor de caracteres que tem? É o nome do programa. Então, quando eu chamei lá parênteses, ele estava no argv 0. Então, vai ter um vetor de caracteres parênteses. O segundo, que é o que a gente vai calcular, no caso aqui, para a gente vai ser o pós-fixa, né? Então, deixa eu limpar aqui. Pós-fixa. Compilar ele antes para vocês. Pós-fixa, aí eu vou passar uma expressão AB+. AB+, esse aqui vai ser o argv 0, vai estar guardado, então, em um vetor de caracteres, então, em uma string, né, em C. Vai ter o pós-fixa no argv 0. No argv 1, vai ter o AB+. Então, quando eu passo o endereço de argv1, eu tenho que pegar isso aqui em um ponteiro para ponteiro S. Tá? Depois, qualquer dúvida, vocês podem enviar aí no fórum ou nos comentários do vídeo, que a gente explica melhor como está funcionando aqui essa string. E aí, como que vai funcionar o algoritmo? A gente vai vir aqui embaixo, mais uma vez, declarar uma variável resultado, e dessa vez eu vou assumir que o resultado é 0, começa como 0, a gente vai fazer uma soma, né? Uma expressão aritmética. Uma soma não, né? A gente vai resolver uma expressão aritmética. Começando com 0,
eu vou criar a minha pilha. Então, a minha pilha P vai receber o resultado de pilha criar. Eu não sei como que pilha criar funciona, não sei se está usando vetor, lista ligada, lista com nó cabeça, lista duplamente ligada, não preciso saber, eu estou só usando o TAD. Então, nesse momento, eu sou só um cliente do TAD. Ok, e aí, o que a gente acabou de mostrar, né? Então, a gente tem que percorrer cada posição, então, eu vou de 0 até n-1, dessa minha string, e eu imprimo aqui para a gente quem que é a posição i. Então, no caso, eu vou imprimir primeiro. Aqui a gente tem um exemplo 7, 8, mais 3, 2, mais e divisão depois. Então, eu vou imprimir primeiro a posição. Esse printf é só para aparecer aqui para a gente na saída, tá? Que nem eu coloquei A, depois B. Então, estou imprimindo cada posição da minha string nessa linha 28. E aí, a primeira coisa que eu tenho que saber S de I é um operador ou um operando? Ó, vai ser um operador se a posição S de I 0, né, for igual a mais, a menos, a uma barra ou a uma multiplicação. Tá? Então, se for um desses caras aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que aplicar a operação nos operandos. Mas primeiro não vai ser esse caso, né? A gente vai entrar nesse else aqui de baixo, que não é nem mais, nem menos, nem divisão, nem multiplicação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar na nossa pilha. E aqui eu estou usando aquela função atoy. Por quê? Porque S de I para a gente é uma string, né? S de I é uma string, então o 7 eu vou converter ele para um número. Então, estou fazendo tudo direto aqui na hora que eu escrevo. 7, vamos fazer aquele exemplo aí. 7, 8 mais, depois 3, 2, mais e barra. Certo? Então, quando eu tenho o 7, S de I para a gente aqui vai ser uma string que vai ser convertida e eu vou adicionar o 7 na primeira posição da pilha. Em seguida, a gente volta aqui no nosso looping, né? Volta para cá. E a gente tem mais uma vez a impressão do próximo valor, que é o 8. Ele não é nenhum operando. A gente vem para cá, adiciona ele na pilha de novo. Então, tá vendo? A pilha estava com 7, agora a pilha está com 7 e com 8. Quando a gente chega para cá na próxima operação, finalmente a gente chega com o operador, e aí a gente tem que aplicar aquilo que a gente tinha discutido. Primeiro, B vai receber fila topo, eu vou guardar numa variável B quem está no topo, no caso aqui é o 8, e aí eu removo quem está no topo, então o 8 sai. Em seguida, a gente vem de novo, fila topo, vai guardar em A, então A, outra variável que eu vou guardar o valor que está no topo, que é o 7, certo? Então, o 7 vai sair, ele ficou guardado em A, e aí eu vou ter que empilhar o resultado dessa operação. Para calcular o resultado da operação, eu criei uma função aqui chamada operação, que recebe esses valores A e B, e S de quem? É o operador. Então, vamos olhar aqui no próximo slide como funciona a operação. A operação recebe A e B, e vai receber um operador que vai ser uma string também, né? Um apontador do tipo char. E aí, se o valor dessa string, a primeira posição, for mais, eu somo. Se for menos, eu subtraio. Se for multiplicação, eu multiplico, né? E assim por diante. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu só estou modularizando essa operação na hora de aplicar aos dois operandos, A mais B, no caso do nosso exemplo aqui. E a gente está sempre assumindo que a expressão é bem formada, tá? Então, a gente não está verificando se a expressão está correta, a gente só está resolvendo a expressão pós-fixada. E o resultado dessa operação vai ser 15, e o que a gente tem aqui é empilhar, né? Então, adicionar na pilha o resultado 15, tá? Que é o que a gente tem aqui. E esse programa continua, então a gente vai ler depois um 3, ele é empilhado, depois a gente lê o 2, ele é empilhado também. Então veja que o 15 foi um resultado, né? E aí quando a gente chega no operador mais, a gente vai desempilhar o 2 e vai guardar no B, e desempilhar o 3 e vai guardar no A, aplicar a soma, e o resultado vai ser 5. Na última posição, a gente tem a divisão, e aí a gente aplica essa operação nos dois operandos que estão no topo da pilha, certo? No final, aqui na linha 40, a gente tem resultado é igual a pilha topo, ou seja, o resultado é igual a 3. E sempre lembrando de chamar fila destruir, retorna o resultado. Ok? Então, essa é a nossa função que resolve uma expressão
Pós-fixado nada mais é do que a ideia que a gente acabou de discutir, né? Lê operando, lê operando, lê operando, vai empilhando. Na hora que lê o operador, desempilha os dois últimos, aí tem que tomar cuidado com a ordem, veja. Quem está no topo é o B, depois é o A, ok? Então só tem que tomar cuidado com essa questão da ordem, porque na soma não faz diferença, mas na divisão e na subtração isso vai fazer diferença. Tá bom? Então é isso que a gente tem aqui e a gente pode executar alguns exemplos. Vou mostrar para vocês. A gente não precisa das aspas nesse caso aqui. Posso executar 1, 3 e mais. Depois eu posso executar 7. Ah, tem uma coisa que eu estava falando errado aqui, é bom aproveitar e corrigir. Na minha implementação, eu tenho que passar os números com espaço, né? Por isso que deu errado aqui, na verdade, não. 78 com 32 mais barra estava dando 78. Então, essa expressão estava mal formada, então eu preciso passar com espaços. 1, 3 é 4, beleza. Agora sim, ó, 7 com 8 mais, 3 com 2, mais e barra. Aí o resultado dá 3. Tá? E se você for usar a multiplicação, então no último exemplo, 2, 2, 1, mais 4. Aí a multiplicação a gente tem que colocar entre aspas, para o terminal não entender isso como um símbolo do terminal. A gente precisa usar as aspas aqui nesse caso. Se a gente passar tudo com aspas, ele vai entender que é uma única string. Não é isso que a gente quer. E o resultado é 26. Bom, e para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de recursividade. A gente vai ver como simular qualquer função recursiva utilizando uma pilha. A gente vai falar também sobre recursão em cauda. A primeira pergunta que a gente tem é qual que é a relação, né, da estrutura de dado pilha com recursão. Bom, para tentar descobrir, a gente vai simular a chamada dessa função fatorial aqui, e eu coloquei uma pilha aqui do lado para a gente entender como que vai ser feita essas chamadas, né? Então, a pilha de chamadas recursivas, inicialmente a gente passa aqui fatorial de 4 no nosso exemplo, e a gente vai ver como que isso aqui vai ser construído. Então, na primeira chamada, a gente tem aqui o n é igual a 4, o retorno não está definido e o anterior também não. Pergunta, n é igual a 0? Não, então entra aqui. Anterior recebe fatorial de n menos 1. Eu ainda não sei o valor de anterior, né? Porque eu preciso chamar a função fatorial passando o n menos 1. Então, o que a gente tem lá na nossa pilha de execução é mais uma chamada da função fatorial, agora com n igual a 3. O mesmo vai acontecer empilhando 2, 1, até que a gente chegue no 0. Então, quando a gente tem a chamada com n igual a 0, a gente vai modificar o valor aqui de retorno igual a 1 e a gente encerra a função vindo aqui para esse return, retornando o valor 1. Então, é o que a gente tem aqui no desenho. Retorno recebeu 1. E esse valor aqui ele vai ser retornado para quem? Para a última chamada recursiva. Na última chamada recursiva, a gente estava aqui, ó, fatorial de n menos 1 vai ser retornado para anterior. Então, anterior vai receber o quê? O valor de 1, que é o que a gente vai estar retornando nessa chamada aqui, ó. Hat recebe 1, vai retornar hat. Então, o 1 vai ser guardado em anterior, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, anterior recebeu 1. Em seguida, retorno recebe n vezes anterior. Nessa chamada, com a pilha, a gente consegue ver qual que era o valor de n. O valor de n era 1. Então, 1 vezes 1, retorno recebe 1 agora. Ok, a função termina e a gente retorna 1 mais uma vez. Então, a gente volta, né, o fluxo de execução volta para cá, retornando 1 dessa vez. E o que vai acontecer? Anterior recebe 1. É o que a gente tem aqui, ó, anterior recebendo 1. E retorno recebe n vezes anterior. Quem que é n? N agora é 2. Então, 2 vezes 1, o valor armazenado aqui vai ser 2. Ok? A gente retorna o 2 para onde a função foi chamada. Ao retornar o 2, anterior vai receber 2. E agora, 2 vezes n, quem que é n? N é 3. Agora a gente vai ter que retornar 6. Então, 6 vai ser retornado da chamada recursiva. E assim por diante, até que a gente termina todos os cálculos, retornando o resultado, né, para quem chamou, o valor 24. Percebam que, quando a gente implementa uma função recursiva, a gente não faz uma pilha, de fato. Quem faz isso
vai ser a execução do nosso programa. Então, o que a gente vai ver nessa parte da aula é como que funciona essa criação dessa pilha, né? Como que a gente consegue enxergar isso? Essa região da memória, onde a gente coloca as variáveis das chamadas de função, a gente chamou de stack. E lá na stack, o tamanho dela é limitado. Então, você não pode chamar infinitamente uma função recursiva. Então, vamos tentar executar aqui essa função fatorial de 200.000 para ver se a gente consegue calcular. Então, eu tenho aqui fatorial. É um programa que vai pedir um valor de n e executar a função fatorial que a gente tem ali. Então, vou compilar a fatorial para a gente. Ao executar aqui fatorial, eu vou digitar um valor aqui 10. Então, ele calcula o fatorial de 10. Legal. E se eu pedir 200.000, uma falha de segmentação. Bom, mas tem algum erro nesse programa? Não, não tem nenhum erro. O problema é que ele usou mais memória do que o permitido, porque a gente foi empilhando, 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 e chegou no limite da pilha e o seu programa foi encerrado pelo sistema operacional. Ok, então como que a gente relaciona, né, pilha com recursão? Quando a gente empilha, a gente está alocando um espaço para essas variáveis locais da nossa chamada de função. E quando a gente desempilha, na função que está sendo encerrada, a gente apaga essas variáveis locais. E a gente também precisa restabelecer os valores das variáveis da chamada anterior, que é o que está na pilha na parte de baixo, né? Depois, a gente precisa saber também qual a linha do código que a gente deve voltar. Então, a gente tem alguns registros, tanto dos valores das variáveis, como da linha do código, que a gente chama de registro de ativação de uma função. Então, vai ser formado por essas variáveis locais, que incluem também os parâmetros, né? E o endereço de retorno após a chamada da função. A gente costuma, né, exemplificar esse caso do fatorial com uma pilha, assim, das chamadas recursivas até o momento que acabou a chamada e a gente volta desempilhando, tá? Então, essa stack ou pilha de chamadas vai conter o registro de ativação de todas as execuções do nosso programa, tá? Sempre é possível eliminar chamada recursiva utilizando uma pilha. Nem sempre é fácil de enxergar, mas é sempre possível. A ideia vai ser reescrever o código usando uma pilha, que é estrutura de dados, para simular a stack, né, que é a pilha de execução. Aqui a gente tem um exemplo no nosso fatorial, agora não recursivo. Então, eu criei uma pilha com a nossa estrutura de dados, lá com o nosso TAD, e aí, nessa pilha, o que eu fiz? Primeiro, eu adicionei os valores de n. Então, ó, enquanto n for maior do que zero, eu vou adicionar o valor de n e vou decrementar. Então, vamos ver o que acontece aqui nessas linhas 34 até 37. Então, eu estou adicionando, estou nessa linha aqui, nesse laço aqui. Adicionei 4, 3, 2, 1 e 0. Então, o n chegou em 0 e eu não vou adicionar mais, certo? No caso aqui, nem 0 eu coloquei, né? Então, aqui poderia mudar para maior ou igual a 0. Ok, então depois de executar esse laço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a voltar da chamada recursiva, né? E como que a gente vai simular isso? É ao desempilhar a pilha. Então, eu tenho que desempilhar toda a pilha. Então, o retorno começa com 1 e anterior não está definido. Enquanto o tamanho da pilha for maior do que 0, enquanto tem alguém, anterior recebe o retorno, que é o que a gente tinha lá na outra função. N recebe o topo da pilha, depois eu removo o topo da pilha e retorno recebe anterior vezes n. Então, aquela mesma ideia que a gente tinha. Retorno começa com 1, tiro da pilha, anterior vai receber o retorno aqui, e aí eu multiplico, né? Anterior vezes n, guardo em retorno. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, tiro da pilha, guardo 1 aqui. Né? Então, esse 1, como resultado, vem para cá. Agora eu multiplico 2 vezes 1, vem para cá o 2, esse resultado 2 vai vir para cá e eu tiro essa linha aqui da pilha, que é o que a gente está fazendo aqui no pilha remover. Tá? Veja que no caso a minha pilha eu só estou guardando o n, né? Esse aqui é só para ilustrar a situação das variáveis. Mas poderia guardar também todas as variáveis em uma struct. E assim por diante. Então a gente consegue, no final, ter o valor de retorno guardado aqui nessa variável retorno. E aí a gente tem que destruir a pilha. Então, quando a pilha ficou vazia, o retorno está com o valor de 24. Agora, essa função fatorial pilha, eu consigo executar para 200.000.
Então, aqui, ó, se eu mudar para fatorial pilha, a chamada ali em cima, vou conseguir não ter um erro de execução. Mas isso não significa que eu vou ter o cálculo correto, né? Por quê? Porque em C a gente tem um limite do tamanho da variável. Então, vai ter um problema que a gente vai ter que vai ser o estouro da nossa variável inteira. Então, ao executar aqui, ó, 10, o resultado é o mesmo, usando a pilha. E ao executar agora 200 mil, o resultado deu zero, está errado esse resultado, mas isso é por conta do estouro da capacidade de um inteiro de armazenar um valor e não por causa do estouro do tamanho da pilha. Então, não tive um erro de execução, só um erro do programa, né, do cálculo do fatorial. E isso a gente consegue fazer para qualquer função recursiva, só que aí cada função você vai ter que analisar com calma e ver como colocar a sua pilha, estrutura de dados, no lugar das chamadas recursivas. E agora, para finalizar a aula, eu vou falar sobre um tipo específico de recursão, que é o que a gente chama de recursão em cauda. Uma função que faz uma chamada recursiva em que a última instrução é a chamada, a gente chama de função recursiva em cauda. O que significa isso? Bom, se eu tenho uma função aqui embaixo, busca recursiva, lembrando lá de lista ligada, né? Na busca recursiva, como que a gente tinha implementado? A gente verificava se o apontador era nulo, parava a busca. Se encontrou o dado que está buscando, parava e retornava que encontrou, né? Se não, a gente chamava busca recursiva, passando P próximo. Então, inicialmente o P era esse aqui, depois o P passava a ser o P próximo. O P passava a ser o P próximo e assim por diante. Vejam que, exceto na base da recursão, que são esses dois casos aqui, o 0 e 1, o retorno não depende de nenhuma variável local. Então, eu só estou chamando a função recursivamente. Significa que na volta eu não preciso restabelecer valores de outras variáveis, né, de variáveis locais, e nem preciso também saber aonde voltar, porque sempre vai voltar na última posição. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de recursão em cauda. E a gente não precisa de pilha quando a gente tem recursão em cauda, tá? A gente consegue fazer um laço aqui no caso aqui, um laço while, para iterar sobre essa função, fazendo com que x receba y. O que isso significa? Veja só. A gente vai mudar essa função busca recursiva para a função aqui de baixo, busca iterativa. Ela também recebe o apontador P e o valor que está sendo buscado. E a gente vai fazer um laço enquanto P for diferente de nulo, ou seja, não chegou na base da recursão, né? Porque quando P era igual a nulo, a gente parava. Ou P seta dado for diferente de V. Porque se eu encontrei V aqui em P seta dado, então eu também parava a chamada recursiva. Então, esse aqui é a base da recursão. A gente vai fazer um laço até chegar nessa base. E aí, enquanto não chegou, eu faço o quê? Com que x, que no caso aqui para a gente era P, recebe y, ou seja, P próximo. Então, lembra, eu estou sempre atribuindo P próximo para P na hora da chamada recursiva, certo? Então, aqui o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu faço P recebe P próximo. E aí, dessa forma, nesse único laço aqui, eu consigo simular toda a chamada recursiva sem precisar de uma pilha. Então, quando você tem recursão em cauda, você não precisa de pilha para simular a recursão. E aqui nesse programa específico, eu verifico ainda, né, se a causa da saída foi porque eu encontrei o dado. Então, ou foi falso a busca, ou foi verdadeira. E mais interessante do que isso, a gente tem que alguns compiladores, eles podem remover automaticamente recursões em cauda. No nosso caso aqui, o GCC, ele tem uma opção "-O2", que vai otimizar o seu código, e se tiver uma recursão em cauda, ele transforma o código de montagem em um código não recursivo, e isso é muito interessante. Vamos ver aqui um exemplo simples com um outro programa, que eu chamei aqui de recursão em cauda, que tem uma função f que faz o quê? Imprime o valor de x e depois chama f de x mais 1. Então ela vai ficar chamando a próxima função, passando apenas x mais 1. A gente não tem um caso de parada aqui nessa recursão, a gente vai chegar em uma hora que vai dar erro de execução, né? Porque a gente vai estourar a pilha. Então, se eu mostrar aqui para vocês, a recursão em cauda, f recebe f de x mais 1 vai ser passado para o próximo f e assim por diante. Eu começando com f de 1, eu vou ficar imprimindo 1, 2, até dar um erro de execução. Então, vou compilar aqui para a gente recursão em cauda. Vamos só chamar de recursão em cauda. Se eu executar esse programa, a gente vai ver, ó, chamadas recursivas até que chegou num limite aqui e deu falha de segmentação porque nosso programa ele está estourando o tamanho da pilha.
Ok, então a gente tem esse limite da stack, que é ultrapassado por conta dessa chamada recursiva aqui. E agora a gente pode olhar o código de montagem gerado pelo GCC. Então, para fazer isso, a gente usa essa opção "-s" maiúsculo. Você pode olhar maiores detalhes aqui nesse link que eu deixei para vocês. Então, se eu compilar com "-s", o que a gente vai ter vai ser um código em assembly, e aí eu posso olhar esse código aqui com a extensão s.s. Opa! Tirando, na verdade, o "-o", eu posso acessar agora esse código de montagem, e aqui tem um monte de instruções em assembly. Mas, professor, eu não sei nada de assembly. Calma, você não precisa saber nada de assembly para entender o que eu vou falar aqui. Vejam, aqui a gente tem a nossa função main, que é a função que a gente tem declarada lá no nosso programa. E a função f, ela também está aqui, ó. A função f está nesse trecho aqui. Então, tem a função f e tem um monte de coisa que vai ser executado nessa função, até que a gente tenha a chamada da função de novo. Olha aqui, call de f vai ser a chamada recursiva. Então, vamos olhar por partes. Então, a função main, ela faz algumas coisas que eu não sei o que significa, e aí ela tem chama a função f. Quando chama a função f, a gente vem aqui para cima, e a gente tem também um monte de comandos que a gente não sabe o que significa, mas tem o call printf. Opa, printf eu sei o que é, professor. Você vai ver aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz na nossa função é chamar o printf. Legal. Depois de chamar o printf, tem mais algumas coisas, a gente chama a função f. Percebam, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Essa aqui é a recursão. Então, se eu estou em f, eu chamo f, eu volto para cá. E eu vou ficar chamando recursivamente. Tudo isso que está aqui é o tal do registro de ativação de uma função. Então, quando eu faço uma função recursiva, né, ou mesmo uma chamada de função, a gente tem esse custo de inicializar essas variáveis, fazer algumas operações aqui que a gente consegue ver no assembly. Muito bem, então, é isso que a gente tem aqui no slide 39. E agora, a gente falou que o GCC, com a opção "-o2", ele elimina, né, recursão em cauda. Vamos ver como que vai ficar, então, esse nosso código gerado. Então, está aqui o mesmo código, né? Eu vou só modificar aqui a forma de compilar. Então, eu vou vir aqui, ao invés de "-s", eu vou colocar aqui "-o2", tá? Eu vou renomear ele para recursão em cauda. Quando eu executar esse programa, a gente não vai ter mais o estouro da memória. Então, vejam, passou daquele limite lá, 260 mil, e vai continuar infinitamente. Porque agora esse não é mais um programa recursivo, então ele não está alocando espaço na stack. Ele está fazendo um while. E aí ele vai rodar infinitamente até o momento que eu encerrar esse programa. Como que ficou o código assembly, né? Vamos olhar também. Então, se eu pedir aqui para compilar com o "-s" maiúsculo, eu consigo verificar mais uma vez o código assembly, recursão.s, e a gente vai ver uma modificação aqui. Ó. Quando a gente tem a função main, tem a chamada de f. Então, a gente vem para cá para a função f. Na função f, a gente tem o registro de ativação da função, tem a chamada do printf, mas vejam, não tem de novo a chamada para f. Então, o próprio GCC identificou para a gente que tinha uma recursão em cauda e ele otimizou a geração do código. O que a gente tem? A gente tem um jump aqui para L2, que na verdade é um laço. Então, esse comando jump aqui para a gente, ele é parecido com o goTo, né, que a gente comentou em umas aulas passadas aí, ele volta para cá. Então, ele está fazendo um laço, que é o que a gente tem aqui no slide. Então, a gente tem aqui a chamada da função f. Na função f, a gente tem um monte de registros aqui de ativação da função, tal. E aí a gente tem um label L2. Depois a gente vai fazer mais algumas operações, chama o printf, que a gente conhece, e a gente tem um jump para L2. Então, o que a gente tem aqui, a gente está acostumado a ver, né, é um laço. Então, volta para cá. Que é o que eu falei para vocês. Então, a chamada recursiva ela foi substituída por um laço. Então é isso. Resumindo, né, essa parte da aula, a gente tem que os algoritmos recursivos, em geral, eles são mais fáceis de entender, de criar e são mais elegantes. Entretanto, os iterativos eles são sempre mais rápidos quando o custo computacional, né, a ordem de complexidade dos dois são iguais. A gente não precisa empilhar registros, nada disso. Então, o registro de ativação de função é o que dá esse drawback, aí, esse atraso para os algoritmos recursivos. E a gente viu agora no final que esse negócio de recursão em cauda é interessante, porque você pode eliminar de forma automática
por alguns compiladores. Então, na hora de pensar numa função recursiva, será que você pode fazer ela com recursão em cauda? Se você puder, talvez o seu compilador tenha a opção de otimização para gerar uma função iterativa. Então era isso, pessoal. Dúvidas podem enviar no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.